Boa noite. Vamos aqui convidar a terapeuta Célia Maria. Nossas convidadas de hoje. Olá, boa noite. Oi, boa noite, Mona Lisa. Tudo bem, Ariane? Bem, graças a Deus. E você? Seja Tudo bem-vindo. jóia. Obrigado pelo convite. Por nada. Vamos aguardar só um instante a Célia entrar. Tá jóia, tá jóia. E aí, onde você está? Tá frio? Tá quente? Bastante, tá muito frio, muito frio. E aqui tá Chuviscando, calor. hoje choveu. Sério? Hoje choveu o dia todo e muito frio, muito frio. Você tá falando de onde? Qual lugar do país? Eu falo de Santa Catarina, Blumenau. Nossa, eu e a Célia estamos em Goiás. Ela na capital, Goiânia. Ah, legal, legal. Aí onde tem aqueles termas, né, o de águas quentes, não é? Sim. É Caldas Novas, né? É a cidade termal. Ó, a Célia entrou. Boa noite! Boa noite, Célia. Boa noite, Ariane, tudo bem? Bem, graças a Deus. Parece que a Mona Lisa travou. Travou? É, eu não tô escutando ela. Não. Vamos ver. Se ela tá, será que ela tá nos ouvindo? Qualquer coisa ela sai e entra de novo. Certo, pode ser, né, Ariane? Vamos aguardar um instante. Como é que tá aí, Goiânia? Mas tá quente! E a Mona Lisa acabou de falar que tá chovendo lá em Blumenau. Foi muito frio. Ai, ela entrou novamente. Olá, olá, Tércia. Boa noite, tudo bom? Boa noite! Prazer em conhecê-la. Eu estava aqui conversando um pouquinho com a Ariane. Prazer é todo meu receber você. Sempre é muito bom conhecer mais pessoas de bem, né? Muito bom mesmo. Seja Sim, agradeço pelo convite e pela oportunidade. E assim, quero, e quero agradecer também pela vida da Ana Tércia, que ela foi um canal de comunicação entre a gente. Sim, isso, é isso. isso mesmo. Pela Sim, vida dela. A gente transborda, né? A nossa missão é transbordar. E um vai transbordando na vida do outro e vai fluindo e vai abrindo caminhos, conexão, network. É sobre isso. Isso mesmo, exatamente. exatamente, exatamente. Nosso propósito nasce aí, né? Isso mesmo, como profissionais da área da saúde, nós temos esse propósito, né? Eu falo que é minha missão de vida. É me transformar e poder transformar pessoas, salvar vidas, que eu falo que hoje a terapia salva vidas, porque a minha foi salva. Sim, Isso mesmo. E eu falo assim, quando a gente inicia com uma sessão com uma pessoa, né? Ela vem com aquele olhar de medo, né? Aquele olhar, tipo assim, o que que eu estou fazendo aqui? E aí você vai vendo no decorrer das sessões a diferença da pessoa e a leveza da pessoa. Isso mesmo. Eu até recomendo, às vezes eu esqueço, mas eu recomendo para o meu cliente, né? Tira uma foto no primeiro dia da terapia. A pessoa tá ali cabisbaixa, triste, e ela tirar uma foto no final do processo dela, para ela ver a transformação é nítida. A gente já vai vendo ao longo Exatamente, da terapia, né? Elas já começam a vir mais arrumadas, autoestima mais elevada, é muito nítido. exatamente. É sobre isso. Então vamos Sobre isso. iniciar o nosso terapia Cast, Analise, e a gente inicia com uma respiração, né? Então agora vamos fechar os nossos olhos e vamos respirar profundamente. Puxa o ar bem fundo pelo nariz, o máximo que você conseguir. Você aí de casa, sopra bem lentamente, ó.
como se estivesse apagando uma velinha. Puxa o ar bem fundo, enche a barriga de ar e sopra. Aqui não é palco, aqui é um espaço seguro. Mais uma vez, respira comigo. Solta bem devagar. Essa respiração feita por 20 minutos, a pessoa consegue eliminar ali a sua crise de ansiedade, ela consegue eliminar a insônia, consegue dormir melhor, ela vai desligar o sistema parasimpático, o sistema nervoso, vai conseguir relaxar, vai parar a adrenalina e com isso parar a crise de ansiedade. É riquíssimo, é importantíssimo nós respirarmos profundamente todos os dias. Então é isso. Sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos. A quem está assistindo agora, quem vai assistir depois. Eu sou Ariane Moura, sou terapeuta psicanalista e junto com Célia Maria, que também é terapeuta, está formando também na psicanálise, apresentamos o Terapia Cast. Que ele tem o propósito e existe para levar a terapia na sua vida. Terapia real, terapia ao vivo, online, com pessoas reais, com profissionais da saúde, que aceitam o nosso convite e vir aqui expor um pouco da sua vida, da sua jornada, o quanto a terapia mudou. Todos nós aqui, as três, somos transformadas. Por isso estamos aqui para dar o nosso testemunho. A gente não quer só que a nossa vida seja transformada, a gente quer impactar todas as pessoas que passarem pela gente. E assim como transformou a nossa, transformar a sua. Aqui é terapia real, ao vivo, histórias reais. Né? Então, ele tem esse propósito. Aqui é um espaço de consciência, um espaço de conversa, um espaço de escuta. Não há julgamento, não há certo ou errado. Aqui todo mundo pode falar, tem a sua vez de falar. É esse espaço. O Terapia Cast é para todos que estão cansados, sobrecarregados, com medo, preocupados, ansiosos. Terapia é para todo mundo, Terapia Cast. Então, nós não trazemos respostas prontas, porque não existe isso. Não é uma pílula que a gente vai tomar, uma pílula mágica, e vai retirar a sua ansiedade, a sua depressão. A terapia é para poder saber quando começou, aonde começou, por que começou. E aí a gente vai encontrar essa causa raiz e vai eliminar ela. E você vai parar de sentir o sintoma hoje, a sua queda de cabelo, o coração disparado, a falta de ar. São inúmeros os sintomas. Cada pessoa reage de uma maneira na sua crise. Então, a terapia é para isso. A gente vai trazer aqui provocações para você. E se incomodou, se fez sentido, então vá procurar um profissional, que ele vai poder te ajudar nesse processo. Então, a nossa frase do Terapia Cast hoje, eu não falei no começo, vou falar agora, é a seguinte: o corpo fala aquilo que a mente tentou silenciar por anos. O corpo fala aquilo que a mente tentou silenciar por anos. E é isso que eu acabei de falar, são os sintomas. O cabelo caindo, mancha roxa, mancha vermelha no corpo, psoríase, fibromialgia, ataque cardíaco, são sintomas. O seu corpo está reagindo a um problema emocional que você não está conseguindo digerir, resolver. E aí o corpo está dando sinal, está pedindo ajuda. Você vai lá e toma o remédio. O remédio ele é paliativo, ele vai tentar aliviar, ele não vai eliminar, ele vai aliviar um pouco os sintomas. Naquele momento o efeito voltou. A terapia não, a terapia vai encontrar o porquê que você tá, que o seu cabelo tá caindo, que tá tudo isso, coração disparando, e aí resolver. Aí você não toma remédio e vai finalizar a sua terapia, eliminando todo o problema emocional, o seu corpo vai agradecer. É sobre isso. Célia, eu vou passar aqui para você, que hoje nós temos a nossa convidada de longe. De longe, que coisa mais linda e chique. Eu tô vendo vocês de manguinha que tá frio. Tô com o ar ligado. E tá muito lindo também, porque aqui tá quente, Mona Lisa, tá quente. Não, aqui tá muito frio, muito frio. Nossa, vamos fazer uma medida, trocar um pouquinho da temperatura.
Vamos fazer isso através da Exato. terapia, né? Fazer isso através da terapia. Recebem um pouquinho de calor, recebem um pouquinho de ar Sim, quente. Nós recebemos um pouquinho desse ar fresquinho que você está vivendo aí. É interessante, sim, né? Esse momento que nós passamos, o Terapia Cast, essa frase, o corpo fala aquilo que a mente tentou silenciar por anos. É igual a gente sempre diz. Às vezes a pessoa quer inventar, quer falar uma coisa diferente, mas o corpo ele responde. Não tem exato. como. O corpo ele é muito sincero. E é ali que está mesmo, né, as nossas respostas. E Mona Lisa, e é com muito prazer que a gente tem certeza que vai vir coisa que vai nos enriquecer, informações que vai nos trazer essa palavra nossa se tornar verdade. Porque tem Sim, pessoas que falam, mas será que terapia funciona? Tem pessoas que começam um processo e aí ele sente muita dor ou qualquer outro motivo, ele desiste, porque ele gostaria que fosse algo assim de imediato, como se fosse o expresso, né, na terapia. Quanto exato. tempo você acha que gastaria para me resolver a minha situação? Quanto tempo? Então, quando a gente fala aqui das nossas histórias, dos nossos tempos, tornamos-nos terapeutas, porque passamos pela terapia e funcionou, isso serve para quem está nos ouvindo, quem vai ouvir, que a terapia realmente funciona. É preciso eu Exato. parar de buscar justificativas, encarar a minha história, né, estar aqui, estar ali, mas, ao mesmo tempo, observar o que o meu corpo pede, o que o meu corpo está pedindo. Porque às vezes a gente vive esses dilemas nos nossos consultórios. As pessoas chegam hoje para uma primeira sessão. Eu mudei o nome porque tem pessoa que não gosta sente mal quando fala terapia. Eu coloquei momento presença, que é o momento que ele está ali, Exato. momento de presença. Então a pessoa chega e fala assim: ó, nosso momento de presença vai começar. Então a pessoa já entra naquele momento. E tenho visto muito, o mundo ele está oferecendo muitas coisas boas demais, de bandeja às vezes. Tudo é muito rápido. E nós, como terapeutas, não podemos entrar nessa onda de tudo muito rápido. Porque senão a Exato. pessoa está lá mais ou menos, né? Não é assim. Então a gente tem essa cautela, essa responsabilidade de deixar que aquela pessoa se encontre mesmo, saia dali encontrada com ela. E que as coisas do mundo não vão mais atingir do jeito que atingia antes de passar com a terapia. Porque é assim que Sim, aconteceu comigo, com a Ariane, eu creio que com você também. E nós estamos aqui para compartilhar. Esperamos que todos os nossos terapia de episódio, terapia cast, o Espírito Santo conduz tudo. Então, amém. já pegamos, né, Mona Lisa, Ariane, esse momento já estava na presença dele, mas em público a gente declara que o Espírito Santo, ele continue administrando esses episódios, nos dando Sim, clareza, serenidade, sabedoria de ministrar, porque às vezes uma pessoa, por uma palavra nossa, ele vai mudar o sentido da vida deles. Então, que você, mais uma vez, seja bem-vinda, um prazer enorme estar com você, obrigada. porque às vezes a gente imagina algo e o Espírito Santo coloca outro. Então, seja Exato. bem-vinda, viu? Obrigado, obrigado mais uma vez. Eu agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. A confiança de acreditar. Sim. Acreditar em mim, que eu falo que nós só somos folhas. E é Deus que sopra o vento, vem da boca de Deus, né? E é Ele que conduz toda a situação, né? E Uhum. lembrando que às vezes as pessoas pensam assim, ai, terapia tem a ver com religião. Não. Deus é universal, Jesus é universal e o perdão também é para todos, né? E, Uhum. e a gente está aí para isso, né? Para poder aprender, porque a gente aprende,
com quem vem pra gente, para poder transbordar, né? Às vezes tem pessoas semelhantes, que passou por situações semelhantes à nossa, aí você fala assim, eu saí, eu venci, e eu tô É, lutando, eu tô no caminho, então vamos pegar na mão e vamos junto, isso mesmo. né? Vamos junto. Ana Lisa, se quiser falar um pouco de você, da sua história, Sim, onde você sim, é, né? Você fica à vontade. Terapia Cash tá agora joia. eu, né? Você poder falar o quanto a terapia transformou na sua vida, fique à vontade. Que aqui é um espaço, Sim, né, de responsabilidade emocional, um espaço de sentir, refletir e nos reconhecer. Às vezes a história que a Mona Lisa vai contar agora dela pode ser a sua aí de casa. E para você pensava que não tem solução, e ela vai mostrar que tem, né? Assim como exatamente. como a da Célia tem várias pessoas que são convidadas aqui, mas a Célia fala, olha, parece a minha história, eu vivi isso, né? Um pai alcoólatra, um abandono, tudo isso. A gente se Tá, conecta, né? Às vezes é a nossa história ali na vida do outro. Então seja bem-vindo também, mais uma vez, e fique à tá. vontade. Obrigado. Boa noite a todos que estão aí acompanhando nossa live, né? Eu quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, a Célia, a Ariane e a Ana Tércia, que foi um canal de comunicação entre a gente, né? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Eu sou Mona Lisa, eu tenho 45 anos, eu sou mulher, eu sou esposa, eu sou mãe, e tenho minhas tarefas do dia a dia, né? E o mais importante, eu tenho uma identidade, eu sou filha de um Deus vivo que cuida e olha por nós, né? E até com a terapia eu vim descobrir a minha identidade, né? Porque se a gente parar para pensar, perguntar, fazer uma pesquisa, né? Ah, qual que é a tua identidade? Muita gente não vai saber responder, né? E a terapia, ela te traz essa clareza. E antes de eu conhecer a terapia, eu tinha uma certa resistência, porque a gente imagina, foi igual a Célia falou, né? As pessoas têm uma certa barreira com essa questão de terapia. Terapia acha que é para doido. Gente, deixa cair por terra, não é? Terapia é uma ferramenta de autoconhecimento. A partir do momento que você se conhece, você passa a conhecer qualquer pessoa. Você passa a conhecer todo mundo. Você entende que você funciona de um jeito e outro funciona do outro. E respeito, né? E aí, antes de eu me tornar uma terapeuta, eu já trabalhei na área administrativa, fiz faculdade de logística, já trabalhei no ramo da logística, já trabalhei como babá, já trabalhei como diarista, como Uber, enfim, já fiz mil e uma coisa, né? Que a gente que é mulher, a gente sempre se vira nos 30, né? E quer carregar tudo nas costas, né? E a gente cresce com uma crença de que pedir ajuda é errado, e não é, né? Então eu tinha uma certa resistência quando eu escutava meu irmão falar, vai fazer uma terapia, se permite, não é gasto, é investimento. E eu pensava assim, que fazer terapia? Até que um dia eu fui vencida pelo cansaço e falei, eu vou conhecer essa tal da terapia. E eu me encantei tanto, tanto, que eu falei, eu quero isso para mim, eu quero transbordar na vida das pessoas. E aí, orando, clamando a Deus, Deus, eu nasci com um propósito, eu quero, qual que é meu propósito? E aí eu entendi, né? A gente aprende para poder transbordar na vida das pessoas. E através da terapia, eu vim descobrir, foi igual eu falei, eu descobri que eu tinha um valor, eu descobri da minha identidade, eu entendi que falar não, não é errado, porque aquele negócio de agradar, ah, eu vou agradar fulano, vou agradar ciclano. E para mim, o que que eu estou fazendo? E primeiro, começa em mim, para poder transbordar para os outros. De que adianta se eu não estiver bem e fazer pelos outros? Eu preciso estar bem, né? Então, através da terapia, eu descobri o meu temperamento, eu descobri minha linguagem de amor. Imagina, eu sou extremamente sanguínea, meu marido é extremamente melancólico, é a água e o óleo, né?
Um funciona de um jeito, outro funciona de outro. E a gente sempre tem aquela mania de querer mudar as pessoas. Só que a gente não tem esse poder. E aí eu vim entender que tudo fica mais leve quando você conhece a terapia. Por quê? A terapia, ela vai te conduzindo a lidar com situações que você não consegue. Você entende o seu valor. E tudo isso eu fui compreendendo dentro de mim. Tudo isso eu fui entendendo dentro de mim. E aí eu falei, não, eu quero mais, eu quero mais. E aí eu fui fazer um curso. Aí nesse curso eu falei, não, eu não posso parar por aqui. Eu tenho que continuar, eu preciso continuar. E eu vim entender que eu não sou minhas emoções. Eu não sou os meus conflitos. E eu entendi que eu precisava acolher a minha criança. Por quê? Porque assim, ó, eu nasci numa família abençoada, glória a Deus, por isso agradeço pela vida dos meus pais, né? E aí, com o passar do tempo, o lar acabou se tornando disfuncional, porque entrou a bebida pela parte do meu pai, né? Então, assim, eu via muita coisa com a minha mãe e eu tinha uma certa revolta dentro de mim, e eu tinha revolta de tudo e de todos. E hoje eu entendi que meus pais fizeram o que eles podiam com o melhor que eles tinham para mim. E aí eu vim entender o que eles receberam lá atrás para eles poderem passar para mim. E hoje o que eu posso fazer por eles é honrar a vida deles por tudo que eles fizeram para mim. Só que eu não entendia isso. Por quê? Porque eu achava que eu era o meu conflito, eu achava que eu era a minha emoção, eu não conseguia compreender as minhas escolhas, eu estava extremamente perdida. E na terapia, eu fui conhecendo tudo isso. Eu fui entendendo, porque a gente precisa de alguém para nos conduzir, quando a gente não conhece. E eu falo que assim, ó, o maior terapeuta, o maior psicanalista que andou pela Terra foi Jesus Cristo. Ele foi o maior psicanalista. Tem o exemplo da mulher samaritana, né? Ela achava que ela não tinha mais valor. E ninguém mais queria estar próxima dela. E Jesus foi conduzindo ela. Por que as pessoas não querem estar perto de você? E foi mostrando para ela que ela tinha um valor. Assim como cada um tem o seu valor. E eu entendi que eu tenho o meu valor. E eu não sou minhas emoções. Eu não sou aquilo que as pessoas olham e determinam o que eu vou ser. Eu entendi que debaixo dos céus há tempo para tudo e meu tempo chegou. O tempo de ser tratada, de ser restaurada. E fazendo o curso ali de psicanálise, eu vejo quanto ele mexe com a gente e a gente fala, não, tem mais coisa para mudar, mais coisa para transformar. E conforme a gente vai aprendendo, a gente quer passar para as pessoas. É igual a Ariane trouxe para a gente, né? Quando tu não põe para fora a tua emoção, o teu corpo sofre, o teu corpo padece. E eu sou experiência própria disso. Há 1 ano e meio atrás, eu passei por certa situação e meu pé é extremamente inchado, só que dentro de mim eu não queria aceitar o que estava acontecendo. Por quê? Porque eu passei por uma situação delicada com o meu filho. Só que eu nunca desisti e nunca parei. E meu pé é extremamente inchado. E aí eu estava naquele começo ali da graduação e eu conversando com a minha terapeuta, porque até hoje eu faço terapia, porque é muito importante. Ah, não, ela se tornou terapeuta e ela não faz mais. Não. Terapia eu falo que é pro resto da vida. Pro resto da vida. Todo ser humano, ele precisa comer, beber água, dormir e fazer terapia. Que é o autoconhecimento. Todo ser humano precisa disso. E eu não conseguia aceitar a situação que eu estava passando, e meu pé inchado, e aí conversando com a minha professora, e aí ela veio me dando os insights, e eu entendi. Os pés servem para quê? Para caminhar. Na época, meu filho não estava caminhando. E aquilo ficou dentro de mim, porque eu não aceitava o que estava acontecendo. E os meus pés começaram a inchar. Eu vim, ressignifiquei, deitei na cama, meu esposo falou, o que aconteceu com o seu pé que desinchou?
Falei, amém, tá tudo bem. E eu entendi. Por quê? Porque eu mandei o comando pro meu cérebro. Eu mostrei para ele que tá tudo bem. Vai ficar tudo bem. E é isso, a terapia é só o começo. É só o começo, né? E é igual eu falei, nós não somos nossas emoções. Terapia é libertador. Quem puder, faça, se investe. Tem profissionais aí, ó, tá aí a Ariane, a Célia, procura. Ah, eu não quero sair de casa, faz online. Procura, não desista de você. Porque é o que eu sempre falo. Se ninguém acreditar em você, você acredita. E basta isso. E é isso que eu tenho para deixar para as pessoas. Não desista de você. Não desista. Às vezes, assumir já é o começo. Igual a Monara Exato. falou, ó, eu fiquei ali, fui vencida pelo cansaço, porque o irmão dela via, as pessoas viam, mas ela não enxergava que ela precisava, né? Então, quando a gente assume que precisa, já é o começo da terapia, já é o começo de uma decisão. A gente precisa assumir, e esse assumir já é um ato de coragem, já é o começo da sua cura. Você se permitir, porque a gente está sobrecarregada e cuida do marido, cuida da casa, cuida disso, e você vai ficando, ó, por último. Aí você tem que cuidar do filho, ela estava cuidando do filho e deixando ela de lado, Exato. né? Aí a gente vai cuidar, Exatamente. cuida de um, cuida do Exatamente. outro, e a gente é a última. Se sobrar tempo e se der, cuida de mim. Mas se você não cuidar de você, quem é que vai cuidar do marido, do filho, da vizinha, da avó? Se você adoecer, né? E você Exatamente. em primeiro lugar. Sempre falo. Eu sempre falo assim, sabe, Ariane? Às vezes as pessoas pensam assim, eu não vou mexer com isso, terapia é pra gente doida, terapia é pra quem toma remédio. Não, deixa cair por terra isso, porque não é isso. Principalmente as pessoas que vivem religiosidade, né? Quando ela vive a religiosidade, ela acha que é errado ela procurar um profissional dessa área. Não, não é. Eu falo assim, é importante a pessoa ir lá, se ela tem a crença dela, se ela vai na igreja, que ela tem costume de ir, independente da religião, eu falo, né? Só que ali o horário é curto. E às vezes ela não consegue pôr para fora algo que está machucando ela. Entendeu? Então eu falo, se permita, vai lá, conversa. Só pelo fato da pessoa ouvir aquilo que você está tirando para fora, isso já é um ato terapêutico, porque você está dividindo a tua história. A pessoa vai agir por você, só que ela vai te conduzir, entendeu? E mostrar para você que tem um lado positivo acima de tudo isso. Ela vai te mostrar que tem um outro mundo e que você não precisa viver presa naquilo que te machucou, naquilo que te feriu, porque depressão é aquilo que já passou. E talvez você não consegue mudar, só que você consegue mudar em si, dentro de si. A ansiedade é um excesso do quê? Do futuro, e às vezes as coisas nem vão acontecer e a pessoa está ali sofrendo. Ela só precisa de alguém para poder conduzir ela. Então eu falo, se permita, viva a terapia. Eu gostaria de destacar também, a Mona Lisa falou que às vezes nós mulheres se viram nos 30, né, Mona Lisa? Essa frase pesa, não pesa nas nossas costas? Muito, muito, muito. E porque você é mulher, sou mulher, sou esposa, sou mãe, sou terapeuta, trabalha. Então, quando a gente vai percebendo, nós estamos com muitos afazeres e às vezes fazendo com tanta pressa, com tanta rapidez, porque tem outra coisa ali na frente esperando, que você vai esquecendo dos seus limites. Não dorme direito, né? Acorda já com aquele pensamento, hoje eu tenho isso, aquilo outro para fazer. E é o que o mundo está nos empurrando como enxurrada para essas 1000 coisas de uma vez.
E quem vai Exato. desacelerar? Eu mesma. Eu mesma. Aonde eu vou descobrir? Numa sessão de terapia, onde a gente pode ficar ali, esperar, fala, o terapeuta escuta, você fala de novo, o terapeuta escuta. E aí, quando você vai falando, você vai buscando, a gente vai podendo juntas encontrar uma solução, você vai percebendo que muitos dos seus afazeres não precisa ser feito tudo no mesmo dia. Vai deixar para Exato. fazer, né? Faz um dia uma coisa, cria uma tabelinha, o que eu posso fazer hoje. Não vai arrumar a casa todo dia, né? Conversa com a família, conversa com o esposo, com os filhos que tem. Hoje nós vamos arrumar isso, vai permanecer assim, a manutenção é minha, é sua, é de fulano também. A criança deu mais ou menos uma idadezinha, ela já entende um pouquinho, ela faz sua cama do jeito que ela der conta, mas faz. E você, Exato. não é, Mona Lisa? E você vai abrindo mão de querer tudo em dias, porque quem quer tudo em dias? É nós. Às vezes a pessoa nem percebe, você traz como aquela responsabilidade que você tem que dar conta de tudo. Sim, E é exato. Geralmente isso vem de crenças, né? Que a gente cresce vendo, né? A gente cresce vendo isso. Aí, por amor e fidelidade à mãe da gente, a gente vai dando continuidade nesse percurso e não tira um tempo pra gente. A gente não consegue olhar para dentro da gente e dentro da gente geralmente está gritando por socorro, por né? socorro. E a É. gente não consegue parar para analisar esse socorro que está ali gritando. E eu falo assim, uma pessoa que tinha resistência. Eu tinha resistência pela terapia. A partir do Uhum. momento que eu comecei a fazer, se deixasse, eu ia todo dia. Todo Todo dia eu dia. queria estar lá, todo É, dia. porque a sensação é tão boa, né? Tão boa mesmo. É, eu sei que você está falando, eu passei por isso também. E a questão também. Quer falar alguma coisa, Ariane? Né? Ah, tá, desculpa, Ariane. A terapia não é coisa de doido, é para não ficar doido. Não é, Exato, é para prevenir. E quando a gente está com o dente doendo, você fica ali meses deixando o dente doer lá, aquela dor latente, exato. Não. Não, vai no dentista. Aí você tá com um exato. problema de coração, você vai aonde? No cardiologista. E por que que você tá com depressão, você tá com ansiedade, você tá com o seu emocional, né, com problemas emocionais? Você não pode procurar um psicólogo, um terapeuta, um psicanalista. Por que não? Não é? Exato. E são crenças que isso vem das nossas gerações. Quando eu fui me tornar terapeuta, era para ajudar a minha mãe com depressão. E ela falou que não ia fazer, que ela não era doida. E eu também nunca tinha feito, porque eu não acreditava em terapia. Virei terapeuta para ajudar a minha mãe. Olha só. Mas é quebra de ciclos, crenças limitantes. A minha avó nunca levou a minha mãe numa terapia, minha mãe nunca me levou na terapia, só que esse ciclo quebra em mim. O mundo da minha Exato. avó era um, o da minha mãe é outro, e casa muito bem com o que vocês estão falando aí agora, padrões, né? Eu tenho que levantar, eu falo porque eu tenho clientes assim, que só saem de casa se a casa estiver impecável, né? Aí ela tem que arrumar a casa, ela tem que lavar vasilha, ela tem que deixar tudo pronto para ela sair, senão ela não sai para ir no mercado. E Hum, isso veio da bisavó, que veio para a avó, que passou para a mãe, que passou para ela e ela está passando para os filhos. Então são exato. padrões, são ciclos de compulsão, né? E repetição que a gente vai ao longo das nossas gerações vivenciando. Só que quebra na gente. Esse padrão quebra agora, o ciclo quebra agora, porque a gente está trazendo conhecimento. E o conhecimento é libertador. Né? O conhecimento vos libertará. Então, quando Exatamente. esse conhecimento, a gente começa a quebrar padrão. Mas por que que eu tenho que sair de casa e deixar a casa arrumada? Por que que eu não posso, na hora que eu voltar, arrumar, lavar essa vasilha? Eu peço a clientes para deixar a vasilha suja. Aí, você é terapeuta doida? Não. É quebra de padrão. Se você tem Exato. o costume, eu tô falando isso, pega de dica. Se você tem o costume, está assistindo agora, de arrumar tudo, né? Organizar tudo para sair, é daquela pessoa que não senta no sofá e põe os pés para cima e fica à toa. Mas é à toa de à toa.
sem fazer nada. Você consegue ficar 5 minutos à toa, sem pensar em marido, em filho, em casa, em cozinha, em comida? Só ali, 5 minutos para você, você consegue? Né? Muita gente não consegue. E eu peço aos meus clientes, né? Aquelas pessoas que têm esses padrões, 10 minutos ela não consegue, mas ela começou com 5 minutos. Né? Ela ficava agoniada, dava quase uma crise de ansiedade por ficar parada. Porque é acelerado, nos 30, igual você disse. Experimente. Fique 1 minuto se você não conseguir 5. Fique 1 hoje, fique 2 minutos amanhã. Isso é quebra de padrão. Exatamente, exatamente. É É técnica. bem isso mesmo que a Ariane está comentando. Eu falo que a infância da gente é uma terra que a gente pisa todos os dias. Todos os dias, e isso está dentro do nosso inconsciente, né? Não é coisa que você percebe que tu está fazendo. Quando você fez, você já fez, já aconteceu, entendeu? E aí você vem quebrando. Foi igual eu falei da passagem da Samaritana, porque tinham construído uma imagem dela, de que ela era assim, de que ela era assado, de que ela era pecadora, de que ela não podia, de que, entendeu? Ninguém podia estar perto dela. Jesus veio e desconstruiu para construir uma nova história na vida dela. E assim somos nós, né? Eu falo assim, a gente que trabalha nessa área de saúde, quantos pacientes chegam para a gente, quantos clientes chegam para a gente com uma história. E aí, passo a passo, a gente vai desconstruindo e mostrando para a pessoa existe um outro mundo, existe, né, um olhar, o olhar para cima e falar assim, eu posso, eu consigo. Então eu falo, se permita, terapia não é gasto, é investimento. Quem estiver aí assistindo, procure profissionais e se invistam. Porque é investimento. Através da terapia, você vai ver o quanto você vai romper na tua vida. E não é só em uma área, é em todas as áreas. Porque você vai entender que o teu tempo é precioso. Tempo é uma coisa que a gente não compra. E você vai entender que o seu tempo é precioso e você vai conseguir administrar dia a dia a tua vida ali, ó. Hoje eu fiz tal coisa, amanhã eu vou fazer outra. Porque o tempo que passou, ele não vai voltar. Só que daqui para frente você pode começar a escrever uma nova história para ti. Então eu falo, se permita, se joga, fecha o olho e vai. Se estiver com medo, vai com medo mesmo, mas vai. Isso mesmo. Todo dia é um recomeço, todo dia é um milagre. Quando a Sim. gente acorda, abrimos os olhos, estamos respirando, é um milagre. E eu quero aqui, ó, parabenizar a Denilza que escreveu. Eu estou nesse processo de quebra, né, de padrão. Casa suja, eu ficava depressiva. Olha o que ela está comentando. Eu estou melhor, mas ainda tenho que me libertar mais. E é isso, Denilza, só continua. Continua nessa quebra de padrão. E você tem que tentar identificar o porquê. O porquê te deixa depressivo. Por que você tem que limpar a casa, né? Desde quando isso começou? Leve isso para o seu terapeuta que está trabalhando com você. Desde quando isso começou? Foi lá atrás? Será que a sua mãe falava assim, ó, tem que limpar a casa, não pode sair sem limpar a casa? Tem que trabalhar esses tipos de padrões, coisas com a casa, né? Ou você, igual no meu caso, eu chegava em qualquer lugar, eu queria varrer, queria limpar, eu queria agradar as pessoas. Por que eu queria isso? Eu queria ser vista, né? Eu tinha uma irmã e essa irmã era doente, sempre doente, e é assim, uma gorda, outra magra, uma do olho preto, uma do olho verde. Então a atenção sempre foi para ela. E como é que eu era vista? Então eu tive que ser gorda para ser vista. Eu tive que fazer as coisas, ser a boazinha, a que não dava problema para ser vista, para se sentir amada. Olha o que o meu inconsciente fez comigo. Mas é uma maneira de eu ser vista, sentir amada. Então, por que isso começou? E na terapia a gente vai encontrar o porquê. Eu falo que eu trabalho igual o detetive. Achar o porquê. Eu quero achar o porquê, eu quero achar a causa raiz, Deus quando tudo começou, porque aí
a gente vai resolver. Vai perdoar, ressignificar, elaborar, né? Existem vários tipos de terapia. Você não precisa pegar o primeiro terapeuta. Você tem que identificar. Tem que ser um ambiente onde você vai se sentir segura, confiança, gostar do profissional, gostar da técnica que vai ser aplicada com você, né? E é um investimento na sua vida. E aí você para de sobreviver, que hoje você está no modo automático, você está sobrevivendo. E Deus Exato. não criou nós para sobreviver, Ele criou a gente para viver. Viver em paz, viver com saúde. Eu costumo falar que todo excesso esconde uma falta. Tudo que é demais tem uma falta que está escondida, né? E aí é onde a gente entra com o papel de detetive, né? A gente vai trabalhando em cima disso. Porque eu falo assim, eu admiro muito psiquiatra, psicólogo, psiquiatra que tratam da mente, né? Mas eu falo, cada um trabalha de uma maneira, né? E geralmente a gente ali vai aonde? A gente vai na raiz do problema. A gente procura a raiz do problema. O que é esse excesso que está na tua vida? Esse excesso de cuidar, esse excesso de limpar, qual foi a falta lá atrás? E aí você vai trabalhando, até a pessoa acaba ficando surpresa. Ela acaba ficando surpresa, porque eu falo, aconteceu isso na minha vida. E eu vi muitas coisas que assim, lá atrás eu não conseguia romper. E hoje eu falo assim, aconteceu, rompeu. Por quê? Porque eu me permiti. É isso mesmo. Olha, a Magda acabou de colocar aqui também mais um depoimento, né? Que ela, quando eu era criança, que eu queria ir brincar e só poderia ir depois de deixar tudo limpo e organizado. Graças a Deus, a terapia, né, conseguiu quebrar esse padrão. E é padrão, é crença limitante. Ela só pode sair. A Magda, então, ela cresceu com isso. A mãe é autoridade, o pai é autoridade. Então, foi uma lei que foi instalada aqui na mente dela, né? Que ela só pode ir brincar. Nessa época, ela era criança, mas ela levou isso, aí a criança generaliza para a vida toda. Então, ela trouxe isso para a vida adulta, para a casa dela. Então, ela só pode viajar se a casa estiver arrumada, ela só pode ir no mercado se a casa estiver limpa. Então, tudo que ela for fazer, ela só pode se a casa estiver organizada. Ela trouxe isso para a vida dela, isso é um padrão, é uma crença limitante. E é só na terapia, com técnicas, e resolvendo, e ela conseguiu encontrar. Porque geralmente quando a gente não faz terapia, a gente não sabe de onde vem, então não tem como resolver. Por isso a terapia é importante na nossa vida. E um outro detalhe que a Mona Lisa trouxe é que se pudesse fazer terapia todos os dias, a gente faria. Nós, como lidamos com vidas, né, com transformação, a nossa tem que estar em primeiro lugar transformada. Como é que eu vou transformar a sua se a minha não está? Não tem congruência. Então, a gente lida com vidas, com problemas, com abusos, com casos seríssimos aqui. Eu não posso absorver isso. Isso é da pessoa, eu vou ter empatia, eu vou ajudar. Mas imagina, eu estou atendendo de 8 da manhã às 9 da noite. Né? Vários clientes, cada um com a sua história. Se eu pegar isso tudo para mim, eu adoeço, então eu não posso. Eu tenho problemas, eu sou um ser humano, não é porque nós somos terapeutas, né? Que nós não temos emoções, problemas, lutas. A gente tem que fazer, inclusive, na psicanálise, é tipo uma lei, né? Tem que ter o tripé. Eu só posso atender se eu estiver sendo atendida. Exatamente. Eu tenho que ter um supervisor ainda que possa me ajudar, auxiliar se eu tiver alguma dúvida. Então, tem um tripé de profissionais para me ajudar para eu ajudar o meu cliente. Exatamente. É sobre isso. É sobre isso. Eu falo, quem estiver assistindo, se permita, porque não é gasto, é investimento. Porque é igual eu falei, a gente começa a romper em todas as áreas da vida. E assim, o mais interessante de tudo isso, as pessoas que estão ao teu redor, olhar para você e falar, nossa, como você está diferente.
como tu tá diferente. Eu falo, isso não tem preço. Isso não tem preço. As pessoas te olhar. Eu falo por mim, eu sempre fui uma pessoa extremamente nervosa. E hoje eu olho situações, eu falo, amém, e tá tudo bem. Cada um funciona de uma maneira. Por que que eu vou brigar? Por que que eu vou discutir? Amém, tá tudo bem. Meu tempo é precioso, eu vou ficar perdendo tempo e brigar e discutir? Vamos seguir o percurso e vamos embora. E aonde que eu aprendi isso? Fazendo terapia. Porque eu fui me conhecer, a terapia é uma ferramenta de autoconhecimento. Eu me conheci e eu entendi que eu sou de uma maneira. Foi igual eu falei, eu sou extremamente sanguíneo. O sanguíneo gosta de falar, gosta de conversar, gosta de interagir. Se tu falar assim, vamos fazer um churrasco agora, aonde? Meu marido é melancólico, ele é introvertido, ele é o oposto de mim. Imagina o começo do relacionamento. Vamos em tal lugar? Não, pode ir sozinha. Isso não entrava na minha cabeça. Hoje, ó, eu tô indo em tal lugar. Você vai? Vou, hoje eu vou. Ah, hoje eu não vou. Amém. Então eu tô indo. Eu vou arrumar confusão por causa disso. É igual eu falei, o tempo da gente é muito precioso e ele não volta atrás. Então, se permita. Vai com medo, sem medo, vai fazer terapia, que você vai ver o quanto é libertador e o quanto você vai se conhecer. Você vai entender que você tem uma identidade, que você não é suas emoções, que você não é os teus conflitos. Então, se lança, se invista em você. Porque se você não puder fazer por você, quem vai fazer?